E se a história da criação não fosse uma escolha entre fé e ciência? Na Bíblia, em Gênesis, tudo começa com um Criador. Luz separada das trevas, céu, terra, mares, vida surgindo com ordem e propósito. O homem criado diretamente por Deus. 6 dias, um plano, uma intenção. Mas a ciência conta outra história. Um universo que nasce de uma explosão colossal, o Big Bang, há bilhões de anos. Galáxias se formando, estrelas surgindo e a vida começando simples e evoluindo lentamente até nós, sem intervenção visível, apenas leis físicas. Então, quem está certo? Talvez essa não seja a pergunta certa. E se for conflito? Duas verdades que não se encaixam? E se for complemento? E se Deus tiver usado o próprio universo como ferramenta? Ou, e se tudo for simbólico, e os dias forem apenas uma linguagem que ainda estamos tentando entender? No fim, a maior pergunta não é como tudo começou, mas por quê? Mas e o tempo? Para nós, 6 dias são apenas 6 dias. Mas e para Deus? Um ser que não está preso ao tempo, que vê o início e o fim ao mesmo tempo, onipresente em todos os lugares, onisciente, sabendo de tudo, onipotente, com poder sobre tudo. Para um ser assim, o que são dias? O que são anos? Bilhões de anos podem ser como segundos, ou menos. O tempo pode ser esticado, acelerado ou até parado. E isso não é tão distante quanto parece. Mesmo nós, limitados, já percebemos que o tempo não é absoluto. Ele muda dependendo da velocidade, da gravidade, a própria realidade se curva. Agora imagine um Criador que não apenas vive no tempo, mas controla o próprio tempo. Talvez os 6 dias não sejam sobre duração, mas sobre ordem, sequência, intenção. Uma linguagem adaptada para que nós pudéssemos entender. Tentar compreender isso é como tentar colocar o oceano dentro de um copo, porque no final é extremamente complexo para uma mente limitada compreender um ser que não tem limites em sua própria essência. E talvez essa seja exatamente a diferença entre o Criador e a criação. A ciência também não é uma única voz. Muitos pensam que tudo se resume ao Big Bang, mas existem outras propostas sobre a origem do universo, como o modelo do universo cíclico, onde tudo se expande e depois se contrai repetidamente, ou a ideia do multiverso, sugerindo que podem existir inúmeros universos além do nosso. Da mesma forma, quando falamos da origem da vida, não existe apenas a visão baseada em Charles Darwin. Há hipóteses como a panspermia, que sugere que a vida pode ter vindo do espaço, e estudos sobre evolução guiada, ou processos ainda não completamente compreendidos. O ponto central é, na ciência existem modelos, explicações baseadas em evidências, mas que continuam sendo testadas, ajustadas e até substituídas. Ou seja, são teorias, não verdades absolutas e imutáveis. Assim como diferentes interpretações existem na fé, na ciência também existem caminhos diversos, tentando explicar a mesma origem. E talvez isso revele algo importante: a busca pela verdade ainda está em andamento. Mas e o propósito? Se tudo existe, existe por quê? A Bíblia aponta para algo maior. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Bíblia, João 1, 3. Então, e se você não estiver aqui por acaso? E se cada detalhe, cada escolha, cada momento tiver um propósito eterno? A ciência pode explicar o como,
Mas quem responde o porquê? Por que você existe? Por que você pensa? Por que você sente e busca sentido? Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês. Bíblia, Jeremias 29, 11. Planos, não acaso. Direção, não desordem. E se o vazio que muitas pessoas sentem for exatamente a ausência desse propósito? E se a resposta não estiver apenas no universo, mas no Criador do universo? Você já parou para pensar, e se Deus for real, o que isso muda na sua vida, hoje? E se Ele sempre esteve presente, mesmo quando você não percebeu? E você, já chegou até aqui? Já segue o canal? Já deixou seu like? Ajude o canal Um Bom Conteúdo a crescer. Mas existe algo que não pode ser ignorado. As grandes descobertas da ciência mudaram completamente a forma como vivemos. A eletricidade, a medicina, a tecnologia, tudo isso salvou vidas, conectou pessoas, expandiu o conhecimento humano. E negar completamente a ciência não é sabedoria, é retrocesso. Porque já houve um tempo em que questionar era perigoso. Durante a Idade Média, muitos foram perseguidos, silenciados, até mortos por pensarem diferente, por buscarem respostas, por desafiarem interpretações dominantes. E isso nos deixa uma lição clara. A verdade não teme investigação. A verdade não precisa de imposição. A fé não deve anular o conhecimento, e o conhecimento não deve destruir a fé. Ambos podem caminhar juntos, quando existe equilíbrio. E se Deus também se revela através da ordem do universo? E se estudar a criação for uma forma de conhecer o Criador? A liberdade de pensamento é essencial. Sem ela, não há crescimento, não há descoberta, não há evolução, nem espiritual, nem intelectual. A própria Bíblia nos ensina: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. E também, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14:15. Ou seja, buscar, questionar, refletir não é falta de fé. Pode ser o caminho para uma fé mais forte. Então eu te pergunto, você está buscando a verdade ou apenas defendendo aquilo que já acredita? E se Deus não tivesse medo das suas perguntas, por que você teria? Talvez o verdadeiro perigo não esteja em questionar, mas em nunca querer entender. Mas e a fé? Ao longo da história, a fé moveu povos, transformou culturas, mudou o rumo da humanidade. Grandes movimentos nasceram dela, na esperança, na dor, na busca por algo maior. E existe um marco que até hoje divide o tempo da humanidade, antes e depois de Cristo. Um homem que não construiu exércitos, não escreveu livros, não governou nações, mas mudou o mundo para sempre. Jesus Cristo. Sua existência é reconhecida pela história. Seus ensinamentos atravessaram séculos. Amar o próximo, perdoar, ter fé, mesmo no invisível. Mas o que torna isso tão poderoso? Como alguém sem poder político, sem riqueza, sem armas, se tornou o centro da história humana? E se ele não foi apenas um homem? E se suas palavras não foram apenas filosofia? E se ele realmente era quem dizia ser? Um salvador, não de impérios, mas da alma humana. Porque no fundo, a humanidade sempre buscou redenção, sentido, propósito. E se essa resposta não estiver em teorias, nem apenas em descobertas, mas em uma pessoa? E se a maior verdade não for algo que se prova, mas algo que se encontra? Então eu te pergunto, quem foi Jesus para você? Um homem da história ou o Salvador da humanidade? No fim, talvez a maior questão não seja escolher entre ciência ou fé, mas entender que ambas tentam responder o mesmo mistério, a existência,
o universo, a vida e você. A ciência busca respostas no que pode ser visto, a fé no que pode ser sentido. E talvez a verdade completa exija mais do que apenas um lado. Porque pensar é necessário, mas acreditar também é. E no meio de tudo isso, existe uma pergunta que só você pode responder. Qual é o sentido da sua existência? Se esse vídeo te fez refletir, compartilha com alguém, porque essa pergunta pode mudar vidas. E se você quer mais conteúdos assim, curte o vídeo e segue o canal. Um bom conteúdo. Afinal, buscar a verdade pode ser o começo de tudo.